Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É com muita alegria que aqui estamos mais uma vez para esse nosso encontro semanal, o encontro da família, é Jesus no Lar, quando nós podemos ficar conectados vibratoriamente em torno da mensagem do Cristo. Não esqueçamos o recipiente com a água a ser fluidificada durante os nossos estudos pelos guias espirituais. Vamos fazer a nossa leitura preparatória do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A mensagem 133. Casa espiritual. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Pedro. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pela era entrelaçada ou transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparece de quando em quando edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível, e observam-se as moradias fantasiosas que ostentam faixa de soberba com indisfaçável desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres em constante renovação para melhor. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Muitas vezes é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. O Cristo, sem reforma interna, dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas sobretudo em favor de si mesmo. As palavras de Pedro, aqui analisadas pelo Espírito Emmanuel, é uma advertência a todos nós. Como está a nossa casa espiritual, ou seja, como é que está a nossa casa íntima? Será que temos cuidado para que a nossa casa espiritual esteja, vamos assim dizer, em forma? Temos zelado por ela, né? Ou simplesmente ela está abandonada? É muito importante essa reflexão, para que a gente não descuide dessa nossa casa, né? Desse nosso ser, da nossa condição moral e espiritual, zelando sempre por boas vibrações, pensamentos, sentimentos alicerçados nos ensinamentos do Cristo. Então, isso é cuidar da casa, da nossa casa espiritual. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos corações ao alto.
pedir para que as bênçãos do Altíssimo venham até nós. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em torno dos vossos ensinamentos, desejosos de entendê-los e vivenciá-los. Por isso, Senhor, abençoa-nos e estende vossas mãos compassivas, clareando-nos o entendimento, iluminando nossas mentes, nos fortalecendo, a fim de que possamos identificar as estradas mais retas que nos conduzam à integração com os vossos propósitos. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Meus amigos, nós vamos hoje concluir o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. E hoje o item será o item 10, que é uma instrução são instruções dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Mas antes, Kardec, nos itens 8 e 9, ele faz uma observação, porque existe uma afirmação que diz: fora da igreja não há salvação. E Kardec, ele mostra que essa afirmativa ela é muito particular, exclusivista, e que está voltado exatamente para uma fé particular, especial, em dogmas, certo? E que divide os filhos de Deus, ao invés de uni-los. E não conduz ao amor entre os irmãos. Porque exatamente fora da igreja. Então, qual é a igreja? São várias igrejas. Então isso leva, uma afirmação muito particular e específica. E não leva à união, como ele realmente diz. Isso pode gerar embates entre as pessoas de vários cultos, de diferentes cultos, né? E há uma outra que fala que fora da verdade não há salvação. É outra afirmativa que é muito particular, muito exclusiva de determinados grupos, porque não há uma só seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Então são afirmativas que fogem à união entre as pessoas, o amor de irmandade entre as pessoas. Então não pode, são duas afirmativas que fogem ao sentido do amor a Deus e do amor ao próximo. Então ele coloca, Kardec, a instrução do Espírito do próprio Paulo, o Espírito Paulo, o apóstolo, que faz algumas observações aqui nesse item, no item 10, e ele coloca, o apóstolo, ele fala da caridade, e é ele que diz a máxima: fora da caridade não há salvação. É o próprio Paulo que vem com essa instrução. E é uma máxima que traz consigo a igualdade diante de Deus e a liberdade de consciência, porque leva convida, motiva os homens a se sentir irmãos e convidando a se sentir irmãos e a se unirem, a se entenderem, a estenderem as mãos para se ajudarem e a orarem uns pelos outros.
Então, a caridade traz esse sentido de união, esse sentido de irmandade entre as criaturas. E a caridade, a prática da caridade, ela promove a evolução espiritual. Quando ao fazermos a caridade, nós não abandonamos o nosso irmão necessitado. Independentemente da situação, da gravidade da situação ou do tipo de problema existente. Então, é uma doação, é uma entrega. E isso é uma manifestação do amor a Deus e do amor ao próximo. Então, esse amor a Deus e o amor ao próximo, demonstrado na caridade, promove também, como a gente já disse várias vezes, o desenvolvimento das outras virtudes. Por isso que a caridade se transforma no principal instrumento da salvação humana, porque nos leva a vivenciar a lei de amor. O amor e a caridade, eles complementam a lei de justiça. Pois amar o próximo é fazer a ele todo o bem que ele esteja ao nosso alcance, todo o bem que nos é possível. E o sentido de caridade, como a gente já vem falando, não se restringe à esmola. Esse sentido de caridade abrange a vivência de todas as outras virtudes e está presente nas relações nossas com o nosso semelhante. Semelhante esse que pode ser um subalterno, que pode ser um igual ou um superior. É uma ação envolvida no sentimento de compaixão, no sentimento de piedade, no sentimento de amor, que vai estar presente em todos os momentos da nossa vida. Isso significa o quê? Isso significa que a caridade, nós podíamos até dizer, é um estilo de vida. Não é apenas eu reservar um momento para fazer a caridade, para fazer o bem. Não, hoje é dia de ir visitar o abrigo. Hoje é dia de levar o lanche para as criancinhas. Ou ir visitar tal hospital. Válido, maravilhoso. Mas a caridade é vivência cotidiana, espontânea. Quando você faz sem estar pensando o que está fazendo, é você mesmo, é um sentimento autêntico. E essa caridade, ela vai se expressar não apenas nas doações materiais. As doações materiais são importantes e se elas estiverem revestidas do amor, da piedade, se estiver revestida de uma forma mansa e suave, como dizia Paulo, sem barulho, sem alaridos, como se diz, é uma caridade abençoada, porque existe aí um sentimento fraterno. É sem dúvida um gesto grandioso. Mas a caridade vai muito mais além. Aqui, como o Paulo diz, deve estar presente nas relações, nas nossas relações com os nossos semelhantes. No trabalho, a forma de agir para com o chefe, para com os companheiros, para com as pessoas que vamos atender, sem discriminação, mas com respeito, com atenção, com carinho, na rua, no trânsito, em casa, na família, onde somos tão desafiados, onde nós nos encontramos com desafetos de outras vidas, quando nós nos desnudamos e somos, cada um se mostra realmente como que é,
Porque nas relações sociais tem o verniz social, tem assim, a gente se vigia, né? Para não demonstrar determinadas reações, determinadas atitudes, mas em casa não. Há uma liberação, se fica à vontade. E quantas vezes nos falta caridade? Caridade para com os familiares, para aqueles que trabalham conosco. E esta caridade se expressa na nossa paciência, na nossa compreensão e tolerância com os erros do outro, com os deslizes do outro. Se expressa no perdão. Não existe uma forma tão grandiosa como o perdão das ofensas. Como dar ao outro que está a nos prejudicar, que está a nos agredir, dar ao outro exatamente a compreensão, o perdão, fazendo a ele o que desejamos que seja feito. A gente vê que todos os ensinamentos de Cristo convergem para o amor a Deus e ao próximo. Estão todos conectados, interligados. Vimos que não podemos amar a Deus se não amamos ao nosso próximo, se não fazemos a Ele o que desejamos que nos seja feito. E um dia desses conversávamos sobre isso com um jovem que tem uma rejeição muito grande com a avó paterna, o pai dele já é falecido, porque ela foi grosseira com ele. Ele, em um determinado momento, quando era mais jovem ainda, num momento de rebeldia, ela disse para a nora: bote ele para fora de casa, manda ele cuidar da vida dele lá fora. Aí, por causa disso, ele até hoje, quer dizer, não perdoou. E a gente conversava sobre isso, mostrando que ela é de uma outra geração. Ela não tem nem a instrução escolar, nem o desenvolvimento de certos valores. Era a forma como ela aprendeu na vida a se comportar, a agir. E que ele tinha que mostrar a outra face, como Jesus ensinou, né? Apresentar a outra face. Que é a face o quê? Da compreensão, da ternura, do carinho. E não sei se alguma semente foi plantada, né? Mas conversávamos exatamente sobre isso. E ter a caridade é uma forma de caridade. Caridade com a forma que o outro procede conosco. E isso nós somos convidados a todo momento. No âmbito familiar, então, cada um de um jeito, cada um com as suas necessidades, cada um com o seu padrão vibratório e evolutivo, trazendo as mazelas do passado. E ali a gente, por isso que é um laboratório realmente. É laboratório, é hospital de almas enfermiças, um ambiente de trabalho árduo, em que a gente vai tentar burilar o nosso próprio eu para aparar e eliminar arestas, né? Então, fora da caridade não há salvação, como o apóstolo Paulo coloca, é exatamente por isso. O caminho da salvação é a caridade, porque ela nos dá a oportunidade de vivenciarmos todas as virtudes, todas as qualidades morais e espirituais. É essa grande chance que a caridade nos dá. Quando a gente vai fazer até mesmo uma ação beneficente, né? O que a gente leva, o socorro material, que a gente está ali preocupado com a situação do nosso semelhante, quantas vezes a gente encontra pessoas revoltadas, amargas, que nos tratam mal, que nos agridem. Encontramos, a gente pode encontrar.
Um trabalho com moradores de rua, uma amiga nossa, é um trabalho muito belo que ela faz com um grupo, que ela leva sempre lanche, preparado com tanto carinho, leva alguma coisa que eles estejam a precisar, necessitar, e oferece reflexões em torno do Evangelho. Certa vez um deles não gostou do lanche e jogou no rosto dela. E não era porco para comer aquilo. E no entanto, não era comida de porco, não. Era um lanche muito bem elaborado. Inclusive todos comem junto com eles, tá entendendo? Mas ele estava revoltado com a vida, a amargura, né, da vida, e teve esse gesto querendo assim agredi-lo. Na verdade ele estava querendo agredir a própria vida. Então a gente, na prática da caridade, nós nos defrontamos com todas essas situações. E é quando a gente demonstra, a vida nos dá a oportunidade de demonstrarmos realmente em que ponto já estamos, que desenvolvimento nós já alcançamos em torno da prática do bem. Tudo é um grande aprendizado. E quando a gente está no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, nas várias situações da vida, que nós somos muitas vezes chamados a dar de nós mesmos, o que verdadeiramente nos pertence, que ninguém tira de nós, que é exatamente os nossos sentimentos, os valores, as nossas virtudes. A vida está nos convidar a dar de nós mesmos em forma de bondade, em forma de indulgência, em forma de perdão, de benevolência, enfim. Isso tudo é caridade. E como o apóstolo diz que a caridade, ela traça o destino do homem, tanto na terra, porque ele proporciona paz interior, como na espiritualidade, no mundo espiritual, quando a pessoa alcança a graça diante do Senhor. E ele também coloca, Paulo, que o Espiritismo é uma grande luz em nossa vida, na vida da humanidade, porque permite que nós tenhamos uma melhor e maior compreensão dos ensinamentos de Jesus e possamos assim nos tornar melhores cristãos. E ele diz que todos que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto que professe. A verdadeira caridade. Então, para nos tornarmos verdadeiros cristãos, nós temos a grande oportunidade de termos o Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos da espiritualidade, que nos dá a compreensão e nos fortalece para que venhamos a vivenciar o Evangelho de luz. E independe mesmo de crença, né? Às vezes a pessoa está em um culto religioso, seja ele católico, protestante ou espírita, fervorosamente, e não tem uma conduta cristã, porque não consegue vivenciar os ensinamentos da vida maior. Então, meus amigos, nós vamos agora elevar nossos corações ao alto para fazermos as nossas vibrações. Senhor, meu Deus Pai, recebei as nossas vibrações, os nossos sentimentos e pensamentos em prol da saúde e da paz da humanidade, a paz entre as nações, pelos governantes, para que
tenham uma atuação voltada para a justiça social. Pelo fortalecimento da doutrina espírita, por nossas famílias, para que os ensinamentos libertadores do Evangelho do Cristo cheguem a todos os lares, iluminando a cada pessoa, renovando a fé, a esperança, fortalecendo para a caminhada terrena. Que a vossa graça, que a vossa bênção envolva cada um de nós com fé, com paz, saúde, proteção, iluminando nossas vidas, nossos passos, nossos caminhos. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado e glorificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas, vindo a cada um de nós o vosso reino de amor e sabedoria, para que a vossa vontade se cumpra aqui na terra e em todos os círculos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, para que reine a paz, o entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho da noite de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.